Graça e paz. Nós estamos iniciando mais um programa Falando Sério. E hoje, com a presença de Alessandra Oliveira, que estará aqui compartilhando o seu testemunho de vida conosco. Boa noite, Alessandra. Seja bem-vinda. Nós estamos muito felizes de recebê-la e obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada, pastora Eneilda. Eu que agradeço, a honra é toda minha. Você quer ver crente feliz, é crente falando de Deus, né? Então, a felicidade e a honra é toda minha. Muito obrigada pelo convite. Eu até comentei com a Alessandra hoje que nós somos parentes, né? Porque eu também sou Oliveira. Alessandra, antes de você entrar no seu testemunho, gostaria que você falasse um pouquinho da sua conversão. Que idade você tinha? Bom, pastora, eu me converti aos 14 anos de idade. Eu era muito menina ainda. Fui influenciada pelo meu tio, pelo meu irmão, que conheceram uma igrejinha pequenininha perto de onde a gente morava. E eles falavam muito do pastor, dos jovens, que tinha muitos jovens. E eu, como curiosa que sou, acabei indo e gostei. E foi aos 14 anos de idade. E o que você julga, assim, ser o seu afastamento da presença, da comunhão com os irmãos? Foram decepções, amizades? Olha, pastora Eneilda, eu acredito muito que o que me afastou de Deus foi a identidade. Eu não sabia quem eu era. Parece um absurdo falar isso, né? A gente não saber quem a gente era. Mas isso é mais comum do que se imagina. Porque eu vim de um lar que tinha muitos problemas de alcoolismo, violência doméstica, violência psicológica, abandono, rejeição. Tudo isso influencia na identidade de uma criança e de um adolescente, né? E era assim que eu me sentia. Eu me sentia rejeitada, eu me sentia abandonada, eu me sentia que eu não fazia parte de lugar nenhum. E aí, quando eu fui para a igreja, eu achei que eu fosse me encontrar lá. Não que o problema fosse a igreja, longe disso. O problema era eu. Eu não conseguia me enturmar com os jovens, eu não conseguia me sentir acolhida com os jovens. E, mais uma vez, o problema era eu, né? Pelo histórico que eu carregava. Então, eu conheci amigos do lado de fora, conheci amigos que não eram da igreja. E eu me senti muito acolhida, me senti muito bem. Gostei do jeito leve deles de levar a vida, sabe? Sem regras, sem cobranças. Para falar a verdade, a gente tinha só uma regra, que era ser feliz. E foi sempre isso que eu busquei, ser feliz. Porque quando você vem de um lar que tem tanta opressão como foi o meu, que tinha violências, né? Você busca somente a felicidade. Você não tinha felicidade dentro de casa, então você quer buscar essa felicidade. E eu me encontrei ali naqueles amigos. E foi assim que eu fui conhecendo o mundo, saí da igreja. E como foi esse tempo afastada da presença do Senhor? Olha, no início, todo jovem que está descobrindo o mundo acha que tudo é lindo e maravilhoso, né? Então, eu conheci as baladas, conheci muita gente, experimentei bebida, cigarro, e gostei realmente daquilo que eu estava vivendo, era novo para mim. No início, parecia que ia ser a melhor coisa, a melhor decisão que eu tinha tomado, né? Só que, na verdade, não era isso. Na verdade, eu tinha tomado totalmente uma decisão errada da minha vida. Porque, na bebida, nas baladas, eu estava buscando algo que só Deus poderia me ofertar. Eu gastava todo o meu dinheiro, todo o meu salário, saindo para balada, para bebida, justamente para conseguir essa felicidade, preencher esse vazio que eu tinha dentro de mim. Só que Deus, Ele dá gratuitamente isso. Gratuitamente, a gente não precisa gastar nada, porque Ele já pagou um alto preço, né? Só que quando você é jovem, quando você é novo, você não entende nada disso, você quer viver. Eu tinha um lema que eu falava assim, eu vou deixar a vida me levar. E isso levou 17 anos longe do caminho do Senhor. 17 anos. 17 anos longe. E eu sofri muito. Eu achei que aquilo que eu estava comprando ia me trazer a felicidade, ia me trazer a paz que eu precisava, né? E, na verdade, não. Trouxe mais decepções, mais frustrações, né? Então, aquilo que eu achava que ia ser o meu bem, acabou virando uma maldição para mim. E até que eu cheguei ao fundo do poço.
Esse tempo todo que você esteve afastada da presença do Senhor, aconteceram muitas coisas. Relata para a gente um pouquinho, principalmente para os jovens, para as pessoas que estão nos ouvindo dos lares, tudo aquilo que você experimentou, como foi, as suas frustrações. Pastora, quando um jovem decide ir para o mundo, conhecer as coisas do mundo, existe um vazio dentro dele. Muitos podem até dizer que não, que estão indo por pura curtição, pura zoação, mas existe um problema dentro dele. E existia esse problema dentro de mim. E eu não sabia. Jovem é inconsequente, jovem não entende as coisas que estão se passando dentro dele. E pelo fato de eu não ter a minha identidade forjada em mim, eu era inconstante. Né? Então, se tinha umas amizades que me levavam para um lugar, eu ia. Se tinha outras que me levavam para conhecer outras coisas, eu ia. Foi aí que eu conheci a bebida, gostei da bebida, conheci o cigarro, fui escrava do cigarro muitos e muitos anos. Né? Nas baladas, o que uma menina procura nas baladas? Ser desejada, ser feliz, rir, brincar, extravasar tudo aquilo de ruim que você vive. Né? E aí acontecem muitas coisas ruins. Muitos jovens não voltam para casa, pastora. A verdade é essa. Muitos jovens não conseguem voltar. A gente vê muitas histórias de jovens que saíram para uma balada, que beberam e que sofreram acidentes, ou que sofreram sequestro, morte, enfim, e não conseguem voltar. Eu, graças a Deus, eu consegui voltar. Experimentei muitas coisas, que foi o que eu disse à senhora. Nada disso preencheu aquilo que só Deus poderia preencher. Parece até redundante falar isso, né? Mas é a mais pura verdade. Deus, em Deus, tem tudo o que a gente precisa. A gente não precisa buscar lá fora. E o jovem acha que buscando lá fora, ele vai encontrar. Mas em Deus tem tudo o que a gente precisa. Tem a paz que excede todo entendimento, tem alegria, entendeu? Tem cura das enfermidades. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E a gente só entende disso depois que a gente chega no fundo do poço. A gente só entende isso quando a gente vê que não tem mais saída. Que todo mundo te abandonou. E a gente, o jovem, não só o jovem, muitas pessoas, colocam muita expectativa sobre o ser humano. Por exemplo, eu coloquei muitas expectativas sobre os meus amigos, coloquei muita expectativa sobre relacionamento. E as pessoas são falhas, elas não vão suprir as nossas expectativas, são nossas expectativas. E aí você acaba frustrado. Mas Deus, Ele é o único ser que pode suprir todas as nossas expectativas. A gente vai colocar expectativas sobre Deus e Ele vai além dessas expectativas. Então eu poderia ficar falando aqui a noite toda do que eu fiz, o que deixei de fazer. Mas o que eu mais queria dizer a vocês, que em Deus tudo que você precisa. Esse vazio, essa solidão, esse abandono que talvez você esteja sentindo ou vivendo, somente em Deus você vai encontrar o acolhimento certo, o acolhimento verdadeiro, o amor verdadeiro. E o que te fez você voltar para a presença do Senhor? Quando foi? Como que isso aconteceu? Ótima pergunta, pastora. Como eu falei antes, eu levei 17 anos. Eu me converti aos 14, fiquei até 16, quase 17. Aí conheci amigos de fora que me apresentaram as coisas do mundo. Isso não é da noite para o dia que você sai da igreja, né? Não é da noite para o dia que você conhece as coisas. Levaram 17 anos. É muito tempo, pastora. É muito tempo, é uma vida. Mas Deus, Ele é tão lindo, tão maravilhoso, que Ele me trouxe de volta. Né? E quando eu estava no mundo, Deus sempre estava me chamando. Sempre. Ele sempre estava ali falando, eu estou aqui. Independente de você estar me vendo, independente de você estar me sentindo, eu estou aqui. E eu sempre senti isso. Foi então que eu decidi conhecer o Pai que a Bíblia diz. Conhecer o autor da vida. Porque eu não conhecia, pastora. Porque quem conhece é impossível abandoná-lo. É impossível. Então eu saí de uma jovem cheia de expectativas no mundo, e estava voltando uma jovem totalmente frustrada. E eu entendi que somente no Pai eu poderia viver plenamente, ter plenitude de vida. Eu queria conhecer essa paternidade de Deus. E não somente conhecer essa paternidade, mas vivê-la de verdade, por toda a minha vida. Então eu falei, eu quero voltar. E eu senti esse anseio de voltar, mas não conseguia voltar. É muito difícil uma pessoa que está desviada voltar.
Muitos não voltam, pastora, infelizmente. São ceifadas, são levadas antes disso. Mas eu sou a prova viva de que é possível voltar, é possível recomeçar, independente de onde você parou. E foi por conhecer esse grande amor da minha vida, querer conhecê-lo, conhecer o dono do amor, o amor que lança fora todos os meus medos, o autor da minha vida. Foi tanto querer conhecê-lo, que eu falei, eu preciso voltar. Eu preciso ter aquela comunhão que eu tinha no jardim. Eu quero voltar, eu quero voltar. E eu fui falando isso com Deus, ainda no mundo, nos meus vícios, nas baladas, nas doideiradas. Aí teve um certo dia que Deus me deu um sonho, que Ele estava me tirando da onde eu estava. E eu estava sentada em cima de uma pedra, contando meu testemunho para todo mundo. Só que eu estava no mundo ainda. Falava, não é possível, isso não vai acontecer, eu não consigo voltar. Pastor, eu ia em igreja, mas não conseguia, não me sentia, não era o meu lugar. Depois de mais ou menos uns 4 anos, a promessa de Deus se cumpriu. Eu consegui voltar, consegui me estabelecer, que foi aqui nessa igreja. Desde o primeiro dia, quando eu voltei, eu falei, agora vai ser tudo diferente. Não tem quando Deus abriu o mar e fez o povo passar em terra seca? Do outro lado, eu acredito que a sensação do povo foi, agora vai ser tudo novo, agora vai ser tudo diferente. E quando eu voltei, foi essa sensação que eu tive. Agora vai ser tudo novo, eu vou viver o novo, eu vou conhecer o meu Pai. Eu vou conhecer aquele que pode curar as minhas feridas, aquele que pode me trazer de volta. Porque, presta atenção, pastora, eu não sabia quem eu era, mas Ele, antes de eu ser formada no ventre da minha mãe, me conhecia. E Ele queria que eu conhecesse, e Ele queria que eu conhecesse Ele. Só faltava isso, eu conhecê-lo. E então eu decidi conhecer esse grande Deus, esse Pai lindo e amoroso, que eu costumo dizer que Ele é muito fofo, Ele é lindo, Ele é a razão da minha vida, Ele é o amor da minha vida. E eu não preciso dizer que foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida, né? Foi voltar para os braços do Pai, voltar para o colinho do Pai. Foi a melhor decisão que eu fiz. Foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. E nessa decisão que você tomou, quando você entrou na igreja, que o Espírito Santo de Deus, né, ali trabalhou no seu coração, que houve aquele impacto. Você lembra a mensagem que foi pregada naquele dia? Pastor, eu não lembro. Se eu falar que lembro, eu não lembro. Eu só lembro que eu chorei do início ao fim. Foi como filho pródigo, parecia que eu estava vivendo aquela imagem, sabe? Eu me senti tão acolhida, tão amada. Eu não conhecia ninguém na igreja, a não ser os pastores, né? Que a gente era da outra igreja. Eu não conhecia ninguém, mas eu chorei do início ao fim. Eu me senti verdadeiramente amada. Não tem como explicar isso. Não tem como explicar. Foi maravilhoso viver aquela experiência. E daquele dia em diante, eu falei, eu nunca mais saio dos caminhos do Senhor. De acordo com tudo que você já contou, relatou aqui sobre essa questão de ter se afastado, tudo que você viveu, e quando você retornou, o que você tem para dizer para os jovens ou para as pessoas que estão nos ouvindo nesta noite? Olha, se eu puder dar um conselho a todos vocês, é esse. Queridos, não importa em que situação vocês estão nesse momento. Eu não sei a situação que vocês estão. Talvez vocês tenham sofrido abandono, como eu sofri, rejeição. Talvez os lares de vocês tenham tido uma história parecida com a minha. Lembra que eu falei que na minha casa havia violência doméstica, violência psicológica, alcoolismo, abandono. Tem muitos lares, pessoas que estão me ouvindo agora, que passaram por isso que eu passei. Mas eu vou falar uma coisa para você. Ainda há chance, ainda há esperança. Deus, Ele quer resgatar a sua identidade, a sua verdadeira identidade. Você não é aquilo que as pessoas dizem que você é. Por muito tempo, pastora, eu acreditei naquilo que as pessoas me diziam que eu era. Por eu não ter uma identidade formada, eu acreditava em tudo ou quase tudo que as pessoas me falavam. Mas quando eu conheci o grande amor da minha vida, que é Jesus Cristo, eu conheci a minha verdadeira identidade, que é aquilo que Ele pensa sobre mim que tem poder. Não é aquilo que as pessoas pensam sobre mim e sobre você que tem poder na sua vida. Lembre-se sempre, há uma esperança, e essa esperança é Jesus Cristo. Você pode estar afastado ou querendo se afastar, não importa a situação que você esteja.
Sempre há esperança para você. E você não é aquilo que as pessoas dizem que você é. Você é aquilo que Deus diz que você é. Então, fique bem, fique firme. Deus conta com você, Deus está te esperando. Não se atrasa mais não demora mais não. Volta logo, o Pai está te esperando. Jovem, você que está ouvindo esse testemunho, eu quero te dizer que quando você aceita Jesus, você passa a ter uma vida com propósito. Há um louvor do pastor Lucas que diz assim: o meu passado é uma história, mas o meu presente Deus está escrevendo. E é o que Deus tinha feito. Houve um resgate. E a Alessandra, assim como a Alessandra voltou, como ela veio para a presença do Senhor, assim também o Senhor está de braços abertos, te aguardando. Não demore, assim como ela mesma disse. Muitos jovens pensam, eu quero conhecer a balada. Muitos amigos meus podem até usar drogas. Eu quero te dizer, fuja deste mundo. Porque o que Deus tem para nós é perfeito. Festa de crente é diferente. E este canal, TV IBMS, é um canal cristão para abençoar a sua casa, a sua família. Ouça este testemunho da Alessandra, que esteve lá fora. Ela sabe muito bem como que é lá fora. Você não tem amigos verdadeiros, mas quando você encontra com Jesus, essa verdadeira paternidade, que é do nosso Pai, um Pai amoroso, um Pai que não é comparado como o Pai aqui desta terra. O amor do nosso Pai é o amor ágape, é o amor que é incomparável. E o nosso Deus, Ele está de braços abertos, nos aguardando você que talvez esteja aí preocupado, em dúvidas. Aceite a Jesus, abra o teu coração para o Senhor, deixe Jesus ministrar no seu coração. É tempo aceitável. A palavra do Senhor diz: eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei e farei morada. Palavras de Jesus. Alessandra, foi muito bom receber você aqui. Tem algo mais que você quer acrescentar para os nossos ouvintes? Só para finalizar, pastora. Queridos, Deus tem uma nova história para você. Como a pastora mesmo disse aqui, Deus tem uma história nova para você. Não aceite essa realidade que você está vivendo. Não aceite os amigos que estão te oferecendo a felicidade verdadeira. A verdadeira felicidade só tem em Jesus Cristo. Ele tem tudo o que você precisa. Tudo o que você necessita está em Deus. É só você procurar, é só você conhecer esse verdadeiro Pai. Esse Pai, Ele é o autor da vida, Ele é o dono do amor, Ele é o amor. Né? O amor que acolhe o aflito, o amor que cura as enfermidades, que dá colo para aqueles que foram rejeitados. Então, não perca mais tempo, não. Volta para Deus, volta para o colo do Pai, que Ele está te esperando. É muito bom saber que o nosso Pai amoroso, que é amor, está nos aguardando. E nesta noite, eu creio que Deus separou este tempo que você está aí nos ouvindo para que o Espírito Santo de Deus ministre ao seu coração. Assim como a Alessandra é filha amada do Pai, curada pelo Pai, Ele também quer te curar. Corra para os braços do Pai. Esta é uma noite onde o Espírito Santo de Deus, Ele já está aí no seu lar. Nós estamos aí dentro do seu lar, através da imagem que você está vendo, do áudio que você está ouvindo. Nós estamos aqui e nós queremos orar por você. Nós queremos profetizar sobre a sua vida. Nós queremos que você retorne para os braços do Senhor. Procure uma igreja próxima de você. Vá congregar, ouça louvores e permita que Deus fale ao seu coração. Talvez você diga, mas Deus fala através da Bíblia, através da palavra de Deus, onde você tem acesso. Pegue a sua Bíblia, ore, fale com Deus através da oração e peça que o Espírito Santo de Deus ministre ao seu coração. Eu creio que esta noite o Espírito Santo de Deus já falou ao seu coração através do testemunho da Alessandra. Alessandra, como é a sua família hoje, depois desse retorno, depois de estar na presença do Senhor? As promessas do Senhor têm se cumprido.
O que você pode falar um pouco mais para os irmãos que estão nos ouvindo? Pastora, Deus fez tudo novo, né? Assim como eu havia falado antes. Ele me deu uma família maravilhosa, 2 filhos lindos. E a minha família, junto comigo, está junto com Deus também. Então, assim, eles caminham junto comigo, né? Deus permitiu eu viver essa maravilha, porque muitas famílias não vivem isso. Essa união, né? Há uma divisão. Uns querem alguma coisa, outros querem outro, mas nós todos, desde o maior ao menor, a gente decidiu servir ao Senhor. Então, é muito bom hoje poder viver o novo de Deus. E Ele faz isso com todos nós. É só a gente permitir viver essa nova história. Alessandra, como pode um jovem que já está integrado na igreja há 3 anos, então já é batizado, já participa das atividades da igreja, como ele pode se afastar da presença do Senhor? Não houve, então, uma conversão genuína? Pastora, essa pergunta é muito importante, principalmente para os jovens de hoje em dia, que vêm muito acompanhado pelos seus pais, né? Então, na igreja, porque tem cargos ou porque fazem parte do grupo de louvor, tem funções na igreja. Mas o que leva realmente um jovem a desviar, pastora, é o fato de não ter sido convertido de verdade. Você se convencer de que você precisa ir para a igreja, ou que você precisa de Deus, isso não vai determinar a sua caminhada com Deus. Isso não vai determinar o seu relacionamento com Deus. O que determina o seu relacionamento com Deus é a sua total dependência dele. Quando você é totalmente dependente de Deus, você entende que você, sem Ele, você não é nada. Que mesmo que você esteja no mundo, você não vai encontrar nada, não vai conseguir nada. Então, você depende dele. É questão de inteligência, né? Eu dependo de Deus. Então, eu vou me afastar por quê? Então, quando você é convertido verdadeiramente, você tem esse entendimento, você tem essa sabedoria, e o próprio Deus, Ele trabalha isso com você. Né? No meu caso foi diferente. Eu tinha até cargos na igreja e tudo. Não foi amizades que me levou a ficar na igreja, não foi nada disso. Eu simplesmente, durante a minha vida, eu não me sentia que eu pertencia a algum lugar. Eu precisava pertencer a algum lugar. Eu precisava pertencer a alguma coisa que eu me sentisse amada de verdade. Né? E na igreja eu não encontrei. Como eu havia falado antes, não por culpa dos pastores, dos líderes, dos jovens, mas simplesmente por culpa minha, por eu ter essa falha, de eu ter esse problema com rejeição. Então, eu não me sentia acolhida. Não era todo lugar que eu estava. Então, eu procurava um lugar de acolhimento. E por eu não conhecer o Senhor, eu não achei esse acolhimento nele. Eu não o conhecia, eu ouvi falar dele. Então, eu não conhecia esse colo do Pai. Então, foi muito fácil me desviar. Quando eu me desviei, pastor, eu não me desviei porque eu queria experimentar as coisas do mundo. Eu era muito nova, eu tinha 17 anos. Eu me desviei simplesmente porque eu encontrei nos amigos de fora um acolhimento que eu não encontrei na igreja. Foi coisas diferentes, né? Pessoas diferentes. E, consequentemente, uma coisa leva a outra, né? Aí foram passando-se os anos, aí que foi aí que os amigos foram apresentando a bebida, a balada. E aí eu fui. Mas eu não fui para conhecer o mundo. Muitos jovens das igrejas hoje em dia, de modo geral, saem da igreja justamente para conhecer o mundo, para conhecer bebida, para poder ir para balada, para poder se divertir, como se no reino de Deus não houvesse diversão, né? Nós somos muito felizes, graças a Deus. Então, eles saem da igreja justamente para procurar isso. Então, existem várias motivações que levam o jovem a sair da igreja. Várias motivações. Uma delas, como nós falamos no início, muitos vêm por conta dos pais. E depois que tomam uma idade, decidem por si só a não querer ir mais. Agora eu vou conhecer o mundo. Como foi a história do filho pródigo, né? Ele quis conhecer o mundo, né? E a minha motivação foi diferente, mas existem várias motivações. De não ser convertido completamente, por não conhecer o Pai completamente. Eu afirmo a vocês, jovens, se vocês conhecerem o Pai de verdade, se vocês conhecerem a paternidade de verdade e vivê-la profundamente, é impossível abandoná-lo. Porque Ele é lindo, Ele é maravilhoso, Ele te dá tudo o que você precisa. Eu não estou falando aqui só de bens materiais, não, pastora. Eu estou te falando do verdadeiro amor. Todos nós precisamos de um verdadeiro amor. Todos nós procuramos isso, né? Aquele amor que acolhe, que nos pega, que nos carrega no colo.
E aí é que está a frustração de muitas pessoas, que depositam essas expectativas do verdadeiro amor nas coisas do mundo. Ou então no marido, ou então no namorado, ou então nos amigos, né? Que aí é que acontecem as decepções. Mas o verdadeiro amor só está em Jesus Cristo. E a hora que você conhece realmente esse verdadeiro amor, como eu falei, a paternidade de Deus, quando você tem acesso a Ele por completo, pleno, você nunca mais sai de perto dele. Você anda agarradinho com ele o dia inteiro. Jovens, você que está nos ouvindo, nós não estamos falando de religião, nós não estamos falando de dogmas, nós estamos falando de um pai que nos acolhe, de um pai que nos ama, independente das circunstâncias. Não importa o estado que você está, onde você andou, você pode vir, que o Senhor estará de braços abertos. Nós sabemos que Paulo era um profundo conhecedor das Escrituras Sagradas. E, no entanto, ele não conhecia Jesus. Ele achava que os cristãos estavam pregando ali, era uma seita. E por isso ele perseguia os cristãos. Mas ele ouviu uma voz do céu. E ele foi cercado por um resplendor. E ali ele ficou cego e caiu por terra. E quando ele levantou, ele foi conduzido pelos soldados até uma casa. E o Senhor Jesus levantou um discípulo para ir até a casa de Judas, onde Saulo estava, que depois Jesus mudou o seu nome para Paulo, e ali impôs as mãos sobre ele, orou sobre ele, ele retomou, ele recebeu de volta a sua visão fisicamente e espiritualmente. Eu quero te dizer que talvez você tenha estado, assim como a Alessandra, na casa do Pai. Você participou até das atividades, da coreografia, do louvor, do evangelismo, mas talvez você não tenha sido tocado de forma verdadeira. Como a Alessandra disse, antes eu ouvia falar, conhecia de ouvir falar, mas não de com ele andar. E Paulo, então, quando teve aquele encontro com Jesus no caminho de Damasco, ele então viu que Jesus era o Filho de Deus. Então, Jesus, nós estamos falando de Jesus, o Salvador. Não estamos falando de bandeira, não estamos falando de religião, nós estamos falando de Jesus. E na igreja, assim como a Alessandra também disse, que ela esperava receber esse acolhimento e talvez ela não tenha recebido, eu quero te dizer que Jesus te acolhe. E assim como nós temos a nossa família, às vezes a gente tem aquelas rusgas, algumas frustraçõezinhas entre família, entre irmãos. Eu quero te dizer que nós somos uma família, a igreja é uma família. Mas Jesus, ele jamais vai nos decepcionar. Jesus, ele vai nos amar, assim também como a Alessandra disse sobre o filho pródigo. E ele, depois de ter comido e ter experimentado tudo que tinha lá no mundo, comido a comida dos porcos, e ele retornou para a casa do Pai, o que ele recebeu? Uma capa, um anel no dedo, uma sandália para os seus pés e uma grande festa. É isso que Jesus tem para cada um de nós. Para você que nos ouve, seja jovem, seja adolescente, seja até um ancião que talvez não tenha tido uma experiência com o Senhor. Eu quero agora profetizar sobre a sua vida. Assim como a Alessandra teve esse encontro com o Senhor, assim como Paulo, ele teve aquele encontro no caminho de Damasco, assim como o filho pródigo, que foi, experimentou tudo que tinha lá no mundo, gastou todo o dinheiro, mas depois quando ele retornou, ele teve essa festa. Eu quero te dizer que quando você retorna para o Pai, há uma grande festa no céu e há uma grande festa na terra. Nós podemos celebrar juntos. Eu quero que você seja impactado e entenda que nada que você buscar lá fora vai preencher o vazio que tem no seu coração. Somente Jesus Cristo pode preencher todo o nosso ser, todo o nosso coração e transformar as nossas vidas, transformar as nossas famílias. Tenha esse encontro com Jesus. Ele está entrando aí na sua casa.
Permita ele entrar no seu coração, faça esse convite para ele. E nesta hora nós vamos orar, abençoando a sua vida. A irmã Alessandra fará essa oração, um ato profético, para que você de fato tenha uma experiência profunda, real e verdadeira com Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Aleluia. Se você estiver em casa sentadinho no seu sofá, feche os teus olhos. O Senhor quer falar com você. Ele marcou esse encontro com você. Ainda que você não acredite nisso, Ele está do seu lado. Ele está olhando para você. Não importa onde você parou, não importa os erros. Ele é o Pai que acolhe. Ele é o Pai que ama. Ele é o Pai que perdoa. Então eu vou declarar sobre a sua vida nessa noite. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu te agradeço por este momento, Senhor, porque eu sei que tantas vidas serão transformadas. Sim. Senhor, mas eu te peço em particular que o Senhor olhe em particular cada vida que está em casa nessa noite vendo. Senhor, que está ouvindo essa mensagem. Senhor, que o Senhor possa quebrantar este coração. Que eles possam entender que a verdadeira paternidade de Deus lança fora todo medo, toda depressão. Lança fora, Senhor, tudo aquilo que impediu ele de te seguir até este momento. Senhor, em nome de Jesus eu te peço, escreva uma nova história para essa pessoa que está me ouvindo. Senhor, dê oportunidade a eles, assim como o Senhor deu a mim. E que eles venham, Senhor, crescer e te conhecer verdadeiramente. Jovem, olhe para o alto. A salvação vem de lá, não vem do mundo. Fiquem bem, fiquem com Deus e um forte abraço. Que Deus te abençoe. Siga-nos nas redes sociais, tvibms.org, uma emissora cristã, abençoando sua família, abençoando vidas. Que Deus te abençoe.